Fala, galera! Hoje nós vamos conversar sobre uma personagem chamada Júnia. Vocês já ouviram falar? Ela é mencionada no capítulo 16 da carta aos Romanos. E Júnia tem uma história bastante emblemática, que é com relação ao seu gênero, se seria uma mulher ou um homem, e se seria uma apóstola ou apóstolo ou não. E essas discussões, como eu quero estar falando aqui com vocês hoje, nascem no período medieval. É apenas no período medieval que Júnia se torna um homem. Agora, quais são as questões de fundo para entender essa mudança? E como nós podemos afirmar que Júnia é uma mulher e que foi reconhecida por Paulo como uma apóstola? Então, continua aqui, aproveita já para se inscrever, deixar um like e roda a vinheta! Para a gente poder discutir a questão, antes nós precisamos dar uma rápida olhada nesse contexto de produção da carta aos Romanos, que é uma carta autêntica paulina. Ela foi escrita ali em finais dos anos 50 por Paulo, e ela é uma carta em que Paulo não só faz várias sistematizações da sua teologia. O próprio Frederico Lourenço comenta, lembra que muito do que a gente vê em Romanos já está explicitado em cartas anteriores de Paulo, então é uma espécie de um resumo desse pensamento paulino. E Paulo demonstra um interesse em ir visitar, ir conhecer a comunidade de cristãos estabelecidos em Roma. Então, a gente até costuma dizer que essa é uma carta, uma espécie de carta de apresentação que Paulo faz aos cristãos de Roma. Isso é interessante porque quando nós nos voltamos ao tema das mulheres nos cristianismos antigos, a carta aos Romanos ela é bastante interessante para tentar compreender como que essas mulheres estavam sendo percebidas no interior dessas comunidades, e mais especificamente nas comunidades paulinas. E aí a gente pode estar fazendo alguns apontamentos, sobretudo no capítulo 16, onde Paulo faz uma menção a uma série de mulheres. Por exemplo, um primeiro dado que a gente precisa estar observando é que é nesse capítulo que Paulo diz quem é a pessoa responsável por levar a carta aos cristãos de Roma, que é uma mulher chamada Febe. Febe, ele inclusive vai descrevê-la como uma diaconisa do Porto de Cencreia, localizado em Corinto, e também uma patrocinadora, uma benfeitora, uma pessoa que contribuía nas atividades missionárias de Paulo do ponto de vista financeiro. E o interessante é que vários autores, como Roy Kramer, John Crossa, vão estar observando que aquele que tem a responsabilidade de levar a carta, ele também tem a obrigação de quê? De fazer essa carta circular, ser lida e explicá-la. Então, é Febe uma mulher que tem essa proeminência já ao chegar na comunidade de Roma. Ela, então, já é vista como aquela responsável por portar, transmitir as informações dadas por Paulo. Um outro ponto aí que a gente também precisa estar atento é que dos 27 cristãos mencionados por Paulo no capítulo 16, 10 são mulheres. Então nós temos em
em um único capítulo, um alto quantitativo de mulheres sendo lembradas, ainda que elas sejam a minoria, mas esse é um número que não pode ser passado aí de forma despercebida. Além disso, Paulo, nesse mesmo capítulo, emprega a expressão copião, no grego, que designa atividades apostólicas especiais, em que Paulo vai empregar para si próprio em dois momentos. É o caso de Gálatas 4:11 e em 1 Coríntios 15:10. Só que na carta aos Romanos, ele vai fazer o emprego desse verbo para 4 mulheres, mais especificamente Maria, Trifena, Trifosa e Pérside. O que significa dizer, então, que falas como de um Paulo anti-mulheres tem que ser vista com bastante ressalva quando a gente olha essa carta aos cristãos de Roma frente a um Paulo que se coloca bastante receptivo a essas mulheres, atribui e reconhece atividades apostólicas a pelo menos 4 mulheres no mesmo capítulo. Isso nos leva a questionar também sobre como que mulheres romanas, judias, estavam sendo vistas nessas comunidades. Ou melhor dizendo, o fato de Paulo falar e mesmo enviar uma mulher para ler, para fazer circular a carta que ele escreve aos cristãos de Roma, isso é um forte indicativo de que essas mulheres estabelecidas na comunidade de Roma tinham maiores possibilidades de estarem ocupando cargos e tendo vozes reconhecidas no interior dessas comunidades. Então, isso é um dado interessante que a gente precisa prestar atenção quando lê a menção de Júnia no capítulo 16 da carta aos Romanos. Então, é nesse exato momento que Júnia é mencionada uma única vez pelo Paulo histórico. Então, atenção ao contexto aí que eu estou desenhando para vocês. E ao desenhar esse contexto, aí a gente consegue mais detidamente compreender o que Romanos 16:7 está nos passando. Em Romanos 16:7 diz o seguinte: saudai Andrônico e Júnia, meus concidadãos e companheiros de prisão, que tão notáveis são entre os apóstolos e que já estavam em Cristo antes de mim. É justamente o trecho que eu sublinhei que gera um problema se Júnia seria uma mulher ou não e se ela teria sido reconhecida como uma apóstola ou não por Paulo. Mas o contexto da carta aos Romanos já nos favorece a interpretação de que no interior das comunidades paulinas, e o próprio Paulo tinha uma percepção positiva com relação à presença e atuação dessas mulheres. A carta aos Romanos, ela não pode ser vista como um caso isolado. Ao longo de todas as outras 6 cartas autênticas de Paulo, nós conseguimos perceber também essas vozes, essas atuações femininas sendo aqui, acolá, pinceladas por Paulo, como o caso de 1 Coríntios 9:5, em que Paulo reclama de não poder também ter em sua comitiva mulheres missionárias. Mas o caso é, então, como que Júnia se tornou um homem? Isso já teria sido, logo no contexto das primeiras comunidades cristãs, a ideia dela ser refutada como uma apóstola, isso nunca foi um consenso? E aí, eu gostaria de recordar uma colocação que o John Crossan faz, que nos primeiros 1.200 anos de cristianismo, nenhum comentarista
como o caso de Orígenes, Ambrosiastro, João Crisóstomo, Jerônimo, Teodoreto, João Damasceno, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, tiveram problema em reconhecer Júnia como uma mulher e como uma apóstola. Isso é um problema, então, que vem no período medieval, mas nos primeiros 1.200 anos, como o Crossan lembra, isso não foi um problema. E reparem, nós estamos falando de autores que se sentem incomodados em ter a presença de mulheres em cargos eclesiásticos, mas no contexto da composição da carta de Paulo, eles não viram problema. E aí é ainda mais interessante a citação que eu trouxe aqui de João Crisóstomo, que ele faz um comentário à carta aos Romanos, onde ele diz o seguinte: quão grande a sabedoria desta mulher, que deve ter sido que ela foi considerada digna do título de apóstola. Então, João Crisóstomo revela-se bastante surpreso em ver que, de fato, Júnia parece ter se destacado tanto a tal ponto de Paulo vê-la, atribuir a ela o título de apóstola. Então, esse é um dado que a gente precisa estar atento. Quer dizer, mesmo em autores bastante críticos à presença de mulheres em cargos eclesiásticos, repito aqui, ao ler a carta aos Romanos, eles reconhecem que Júnia, 1, era uma mulher, 2, que Júnia foi considerada, recebeu o epíteto de apóstola. Isso, então, é interessante porque nos leva à pergunta: então, em que momento Júnia se tornou um homem? Em que momento Júnia não pode mais ser reconhecida como uma apóstola por ser mulher? E aí a gente consegue precisar esse momento. Esse momento se dá a partir do século XIII. É do século XIII em diante que nós vamos ver comentaristas, traduções, intervindo no texto e adulterando a informação de que Júnia era uma mulher, transformando Júnia em homem. Agora reparem, a argumentação daqueles que vão passar a defender que Júnia é um homem advém da ideia de que o estatuto de apóstolo, a ideia de apostolado, não poderia ser dado, então, a uma mulher. Assim, eles vão argumentar que Júnia era, na verdade, o acusativo do nome masculino Junianos. Só que, claro, que essa argumentação, essa tradução, será revista, será fortemente combatida. Não por acaso nós vemos boas traduções como de Frederico Lourenço, que eu usei hoje aqui para esse vídeo, e também da Bíblia de Jerusalém, já reconhecem Júnia como uma apóstola e como uma mulher. E quais foram os critérios para se perceber que, de fato, essa mulher era uma apóstola e não um homem apóstolo? Primeiro, aqui eu já apresentei 2 deles. O contexto de produção da carta aos Romanos. Segundo, o fato de que há um completo silêncio nos primeiros 1.200 anos sobre um desconforto em ver Júnia como uma mulher. E terceiro, quando nós olhamos o nome Júnia, Júnia é um nome tipicamente romano e que serve, é atribuído para mulheres. Isso é amplamente atestado. Para vocês terem uma noção, há mais de 250 casos na antiguidade do emprego do nome de Júnia para mulheres. E nunca o caso descrito como uma abreviação para o nome masculino Junianos. Então, isso coloca por terra
essa argumentação, mas eu repito aqui, esse é um caso interessantíssimo dentro dessa historiografia dos cristianismos antigos, mais especificamente para o caso das mulheres, em que nós vemos que há um modelo de apostolado sendo estabelecido a posteriori, aonde mulheres não são contempladas. Porém, entre os, pelo menos, 2 primeiros séculos de cristianismo, nós vemos que a argumentação, uma das argumentações que qualificam alguém como apóstolo é ter visto o Jesus ressuscitado, ou como Paulo diz, ter visto o Senhor Jesus, em que Paulo vai usar essa própria argumentação para ser apóstolo, em que nós vemos que no Evangelho de João, a comunidade joanina também reconhece Maria Madalena como apóstola, por ela também ter visto o Jesus ressuscitado, ainda que a grafia não esteja ali, apóstola. E também vemos aqui nesse contexto de Júlia também sendo colocada como uma apóstola, porque Paulo argumenta que ela, inclusive, já estava, antes dele, se destacando nessa atividade apostólica, junto com Andrônico. Então, isso é um quadro belíssimo para que possamos pensar, primeiro, como que traduções interferem e silenciam nas nossas compreensões dessas comunidades cristãs originárias. 2, como que é importante a gente ler o texto dentro do seu contexto, para que então nós possamos ter uma melhor compreensão de como que questões como o apostolado estão sendo definidas. E 3, entender que a presença de mulheres como apóstolos não está sendo colocado como um problema em comunidades como de Paulo, do Paulo histórico, pelo menos. Mas é um problema estabelecido a partir da Idade Média, como uma forma de silenciar, de afastar, em definitivo, essas lideranças femininas dos púlpitos, silenciar essas vozes.